Olá pessoal, bom dia. Hoje é sexta-feira e vamos dar prosseguimento ao nosso curso de iniciação ao estudo do turismo, introdução ao estudo do turismo. Nós estamos na unidade número 5, que fala sobre prestadores de serviços turísticos. Ontem nós conversamos sobre cruzeiros marítimos. Hoje nós vamos conversar sobre transporte aéreo. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que o transporte mais seguro no mundo é o transporte aéreo. Não existe transporte tão seguro como o transporte aéreo. Tem muita gente, inclusive, que tem medo de andar de avião. As companhias aéreas, às vezes, criaram até programas para que as pessoas pudessem perder esse medo, mas não existe, sem dúvida alguma, nenhum transporte tão seguro como o transporte aéreo. E quando a gente fala em transporte aéreo, a gente tem que se referir a 3 grandes instituições. A IATA, Associação Internacional do Transporte Aéreo, a Organização Internacional da Aviação Civil, a ICAO, e a ANAC, a Associação Nacional da Aviação Civil. As 2 primeiras associações são internacionais e a terceira internacional. Qual é o objetivo da ICAO, Organização Internacional da Aviação Civil? É zelar pelos procedimentos de segurança da aviação civil. Basicamente, o que a ICAO faz, ela zela pelos procedimentos de segurança. Como é que ela pode zelar pelos procedimentos de segurança? Por exemplo, padronizando todos os treinamentos que são dados a pilotos e comissários. Então, todos os pilotos e comissários no mundo, eles recebem um treinamento padronizado. E esse treinamento padronizado nasce na ICAO. Por isso que às vezes é fácil uma pessoa de uma companhia aérea trabalhar em outra empresa aérea, porque ela foi capacitada para aquele tipo de equipamento, porque ela foi capacitada para aquele tipo de atividade. Outra coisa importante que a ICAO também criou foram as 5 liberdades do ar. São elas que norteiam o tráfego aéreo internacional. Se não existissem as 5 liberdades do ar, os aviões poderiam ser abatidos, ou não existiria, na realidade, reciprocidade nas relações entre as empresas aéreas. Então nascem as famosas 5 liberdades do ar. A primeira diz o direito de embarcar passageiros. Então, não vamos pensar que sempre uma empresa aérea tem direito a embarcar passageiros. Por exemplo, um voo que sai do Rio de Janeiro, vai para Nova York com escala em São Paulo, ele pode, por exemplo, embarcar passageiros no Rio de Janeiro, mas ele não pode embarcar passageiros, na realidade, em São Paulo para Nova York. Porque no Brasil, nenhuma companhia aérea estrangeira pode fazer voos domésticos. Então aqui a gente vê, na realidade, exatamente a primeira liberdade do ar. Voo saindo do Rio de Janeiro, indo para São Paulo com escala em Nova York, ele não tem o direito, por exemplo, de embarcar passageiros no Rio de Janeiro e desembarcar passageiros em São Paulo. Não, todos os passageiros que embarcarem no Rio de Janeiro irão diretamente para São Paulo. Então, são 2 direitos básicos, o direito de embarcar e desembarcar. Esse voo que sai do Rio de Janeiro, por exemplo, ele embarca pessoas no Rio de Janeiro, ele embarca pessoas em São Paulo e todas essas pessoas têm que desembarcar em Nova York. As pessoas que embarcaram em São Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo, não podem desembarcar em São Paulo. Então eu espero que tenha ficado claro isso para vocês. Quer dizer, não há sempre o direito de embarcar e desembarcar. Nos voos internacionais, por exemplo, nenhuma companhia aérea pode fazer voos domésticos dentro do Brasil. Então, por exemplo, a American Airlines não pode fazer Rio-São Paulo. A Air France não pode fazer São Paulo-Rio.
Ela tem o direito de embarcar passageiros em São Paulo, embarcar passageiros no Rio de Janeiro, que se dirijam a Paris, por exemplo. A terceira liberdade do ar nos dá direito a um pouso técnico. O que é um pouso técnico? É quando, por exemplo, o avião está fazendo um voo muito longo e ele precisa, na realidade, parar num determinado aeroporto para colocar combustível. Nós chamamos isso de pouso técnico. Seria a terceira liberdade do ar. Então, eu tenho direito de embarcar passageiros, eu tenho direito de desembarcar passageiros e eu tenho direito, na realidade, a fazer um pouso técnico. Ou seja, eu posso pousar num determinado aeroporto para colocar combustível. Tudo isso já está previamente estabelecido. Não pensem vocês que são ações repentinas, não. Quando o piloto sai com seu plano de voo, ele sabe, por exemplo, que o avião não tem autonomia suficiente para chegar até o destino final e que ele vai ter que parar numa outra cidade para colocar combustível. E aí existe essa possibilidade, na realidade, de pouso técnico. Então, direito de embarcar, direito de desembarcar, direito de pouso técnico e direito de embarcar e desembarcar ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aquele voo que sai do Rio de Janeiro e vai para Madrid, que ele volta de Madrid e vem para o Rio de Janeiro, ele embarca e desembarca passageiros nas duas cidades. Seria a quarta liberdade do ar. Não é? É quando a gente tem direito de embarcar e desembarcar ao mesmo tempo. Na primeira a gente só embarca, na segunda a gente só desembarca, na terceira, na realidade, a gente tem direito ao pouso técnico e na quarta a gente tem direito, na realidade, a embarcar e desembarcar ao mesmo tempo. São basicamente essas 4 liberdades do ar que vão nortear todo o tráfego aéreo internacional. É graças a ela que, na realidade, as companhias vão poder, sem dúvida alguma, transitar. A quinta liberdade do ar é aquela que dá direito, na realidade, a sobrevoar território estrangeiro. Então, por exemplo, quando um avião sai do Brasil e se dirige para os Estados Unidos, ele vai passar por outros países. Para que ele passe por outros países, na realidade, o que ocorreu? No plano de voo do piloto, no plano de voo da companhia aérea, existe a previsão em que ele vai sobrevoar outros países. E esses países estão avisados que ele vai poder sobrevoá-los. Não é? É um direito internacional que nasce das liberdades do ar. A gente não pode entrar no espaço aéreo de um país sem avisar, porque isso poderia gerar, por exemplo, que o avião fosse abatido. Então, se você entrasse, por exemplo, dentro do espaço aéreo de um país e, na realidade, aquele país não soubesse disso, ele pode, na realidade, abater o seu avião e matar todos os passageiros. Isso já aconteceu na recente história da aviação. Por isso é que essas 5 liberdades do ar têm que ser muito bem trabalhadas e respeitadas entre os diversos países. Direito de embarcar, direito de desembarcar, direito de embarcar e desembarcar ao mesmo tempo, direito de pouso técnico e direito de sobrevoar. São as chamadas 5 liberdades do ar. E alguns autores consideram uma 6ª liberdade do ar, que no Brasil é proibida pela Constituição Federal, que é o direito de uma companhia aérea internacional fazer voos domésticos, não é? Então, por exemplo, é o que a gente chama de política de céus abertos. É quando um país autoriza que qualquer companhia aérea, na realidade, possa fazer voos domésticos, mesmo não sendo a companhia de bandeira daquele país. É a chamada política de céus abertos. Aqui no Brasil ela é proibida pela Constituição Federal. No entanto, na Europa ela existe. Na Europa vocês têm companhias aéreas internacionais que fazem, na realidade, voos domésticos, voos dentro de um próprio país. Como eu dizia para vocês, não existe transporte mais seguro do que o transporte aéreo.
Ele é considerado hoje o transporte mais seguro do mundo. E as transportadoras aéreas, as empresas aéreas, elas se dividem em 3 grandes grupos: empresas aéreas internacionais, empresas aéreas nacionais e empresas aéreas regionais. As empresas aéreas internacionais são aquelas que voam para outros países. E normalmente elas se apresentam divididas em 3 classes: primeira, executiva e econômica. A mais barata é a econômica e é aquela que tem o maior número de assentos. Depois vem a classe executiva e depois vem a primeira classe. A diferença entre essas 3 classes é muito grande. Só para vocês terem uma noção, a gente pode fazer um voo Rio-Nova York em classe econômica por ida e volta por $1.800. Se fosse, na realidade, em classe executiva, isso iria para $5.000. E se fosse em primeira classe, isso iria para $8.500. Só para vocês terem uma noção. Claro que existem o tempo inteiro tarifas promocionais. Então, quando você vai participando dessas viagens, ou na econômica, ou na executiva, ou na primeira, existem tarifas promocionais. Não são sempre tarifas tão altas na realidade. E você, muitas vezes, consegue também passar de uma classe para outra com as suas milhas. As companhias aéreas foram criando programas de bilhagem. O que são os programas de bilhagem? Quando você voa um determinado voo, você ganha um número de milhas e você vai juntando essas milhas. Com essas milhas, o que você pode fazer? Ou você pode ganhar uma outra passagem aérea de graça, ou você pode mudar de classe. Você pode, por exemplo, comprar uma passagem em classe econômica e viajar em classe executiva. Você pode, na realidade, viajar em classe executiva, comprar sua passagem em classe executiva e viajar em primeira classe. Qual seria, na realidade, a diferença básica entre essas 3 classes? É o serviço prestado e o tamanho do assento, não é? Normalmente, na classe executiva e na primeira classe, a sua cadeira se transforma em cama. Então você vai dormindo durante o voo como se você estivesse numa cama, não é? Enquanto que na classe econômica, você normalmente fica num assento bem menor. Você acaba conseguindo dormir de tanto cansaço, né? Tem gente que dorme bem na classe econômica, mas o assento é bem menor na realidade e tem um número muito maior de passageiros. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, um dos maiores aviões que nós temos é o Airbus 380, não é? Que é um avião, na realidade, inclusive de 2 andares. Só para vocês terem uma noção, ele tem mais ou menos 300 passageiros na classe econômica, em 2 andares. E depois ele tem mais ou menos uns 70, 80 em classe executiva, ele tem uns 15 em primeira classe. As companhias aéreas foram criando na primeira classe produtos muito específicos para cativar os passageiros. Foram, na realidade, criando experiências, enfim, que o passageiro nunca vai esquecer. Só para vocês terem uma noção, a Emirates, que é hoje considerada uma das melhores empresas aéreas do mundo, criou na sua primeira classe um spa, em que você pode tomar banho dentro do avião. Então, num determinado momento, você pode ir, tem um chuveiro, então você toma banho, pode passar cremes, como se você estivesse mesmo dentro de um spa. É uma experiência única. A própria Emirates, por exemplo, criou na primeira classe, na realidade, pequenas suítes, em que você fica como se você estivesse dentro de um quarto com a porta fechada, não é? Então, durante o voo, você tem uma mesa em que você pode, na realidade, ver televisão, ouvir música, escrever, ficar deitado. E à noite, aquela pequena suíte se transforma, na realidade, numa verdadeira cama com tudo que você tem direito. E na primeira classe, normalmente, o serviço é mais esmerado, não é?
a comida, você tem mais opções de comida. Normalmente os talheres são na realidade de prata, os copos normalmente são de cristal, os pratos são de porcelana. Você tem uma maior quantidade de bebidas que é servida, não é? Hoje eu vou contar para vocês uma coisa, tem muitas empresas que deixaram de oferecer, na realidade, primeira classe. Elas só oferecem classe econômica e classe executiva. Porque, na realidade, muitos dos passageiros que voavam em primeira classe, eles o faziam através de upgrade. Hoje eu vou dizer para vocês, muitos passageiros que voam em classe executiva, por exemplo, ou viajam através de upgrade, ou são passageiros em que as empresas pagam os seus assentos. Tem uma coisa, enfim, muito comum, são executivos que normalmente viajam bastante. Quando eles viajam em executivo, e são as próprias empresas que pagam a classe executiva. Embora tenha muita gente que viaja também de classe executiva, eu vou dizer para vocês, dependendo da sua situação financeira, dependendo da duração do voo, não é? Então são essas as 3 classes tarifárias que a gente vai encontrar dentro de um voo internacional. E algumas amenidades, quer dizer, você normalmente ganha um kit toalete, com alguns produtos na classe executiva e na primeira, às vezes ganha um pijama, o headphone que você utiliza para ouvir às vezes é de melhor qualidade, enfim. São pequenas amenidades também que vão aprimorando esse serviço e vão tornando esse serviço um grande diferencial. Dentro de um avião trabalham, na realidade, comissários, comissárias, piloto e copiloto. Na realidade, dentro de um avião, você vai ter a tripulação técnica e a tripulação social. A tripulação social é formada pelos comissários, não é? Cuja função precípua dentro do avião, cuja função principal dentro do avião é zelar pela segurança dos passageiros. Então, o que os comissários fazem durante um voo é zelar pela segurança. E como segunda atividade, eles cuidam do entretenimento. Então, eles servem comida, eles distribuem jornais, eles distribuem brinquedos para as crianças, não é? Eles respondem a perguntas, mas basicamente eles estão ali para zelar pela segurança dos passageiros. Por isso que às vezes a gente fica um pouco aborrecido com eles, quando eles mandam, põe a poltrona na posição vertical, não pode ficar com essa sua mala aí embaixo, nos seus pés, tem que botar ali em cima, porque eles estão fazendo tudo isso pensando na segurança dos passageiros. A função precípua dos comissários, a função principal é zelar pela segurança dos passageiros. Enquanto que o piloto e o copiloto cuidam da condução da aeronave. Eles são, na realidade, aqueles que vão conduzir o avião. E o piloto é a autoridade máxima dentro do avião. Ele pode, na realidade, se porventura acontecer alguma coisa, ele pode pedir para um passageiro se retirar do avião. Ele pode, inclusive, fazer um pouso emergencial para retirar um passageiro dentro do avião que tiver, na realidade, com um comportamento prejudicial ao voo, que estiver prejudicando o voo. Então, ele é a autoridade máxima dentro do avião. Sempre o piloto vai ser, na realidade, a autoridade máxima dentro do avião. Então, dentro de um avião, vocês vão ter trabalhando comissários e comissárias, que fazem parte da tripulação social, e vão ter, na realidade, o piloto, que é o condutor e que é a autoridade máxima dentro do avião, lhe facultando, inclusive, a possibilidade de retirar do avião um passageiro que se comportar inadequadamente, quer dizer, que prejudicar a segurança do voo, que prejudicar a segurança do avião, que tiver algum comportamento muito agressivo, que possa criar problemas, na realidade, durante o voo, ele tem essa prerrogativa. Eu disse para vocês que eram 2 associações internacionais, a ICAO, por conseguinte, com as liberdades do ar e os procedimentos de segurança de preparação das tripulações, e a segunda é a IATA,
Associação Internacional do Transporte Aéreo. Ela tem muito mais uma função comercial. Ela tenta, de alguma forma, fazer com que as condições entre as empresas aéreas sejam mais competitivas. O que ela faz, por exemplo? A filiação à IATA não é obrigatória. Uma empresa aérea não precisa se filiar à Associação Internacional do Transporte Aéreo. Mas normalmente as grandes empresas aéreas são filiadas à IATA, mas não é uma filiação obrigatória. Enquanto que as normas da ICAO, da Organização Internacional da Aviação Civil, são obrigatórias, quer dizer, respeitar as liberdades do ar, ter treinamento padronizado, por exemplo, as sugestões que são dadas pela IATA não são obrigatórias. O que a IATA, por exemplo, pré-estabelece? O valor máximo que se pode gastar com o serviço de bordo, na econômica, na executiva e na primeira. Então, cada um com aquele valor, na realidade, tenta surpreender o passageiro. A quantidade de bagagem, vocês sabem que em muitos voos hoje, na realidade, você não tem direito a mala nenhuma, em outros você tem direito a uma mala só, em outros você tem direito a 2 malas. Tudo isso foi sendo também, na realidade, concebido em função das tarifas. Foram aparecendo tarifas, na realidade, mais baratas, que retiraram, sem dúvida alguma, você, por exemplo, levar malas. Não é que você não possa levar a mala, você pode levar uma pequena mala junto com você que você vai acomodar dentro do avião. O que você não pode é despachar uma mala no porão da companhia aérea. Então existem tarifas aéreas hoje em dia que não lhe dão a possibilidade de despachar malas. Elas são muito mais baratas, elas são muito mais competitivas. E os aviões, na realidade, hoje em dia, tem uma parte, enfim, onde cabem. Foram sendo criadas malas específicas, pequenas malas, que se encaixam exatamente naquele espaço dentro do avião. Algumas empresas aéreas também foram retirando o serviço de bordo. Hoje, em muitas empresas aéreas, o serviço de bordo é vendido dentro do avião. Você, quando compra a passagem, você só compra, na realidade, um assento para ir e para voltar. Você não compra, na realidade, nem a mala que você vai levar, nem a comida que você vai comer. Se você, porventura, quiser levar uma mala, além daquela mala que está prevista, levar dentro do avião, você vai pagar por fora, vai pagar um plus. Se você quiser comer dentro do avião, você vai pagar pelo serviço de bordo, não é? Então, isso também são novidades. Antigamente a gente pensava, todo mundo que vai no avião quer levar mala, quer comer. Hoje não. Hoje, às vezes, as pessoas, na realidade, levam o seu próprio sanduíche, levam a sua comida, na realidade, para comer dentro do avião. E aquelas que não querem, podem comprar. Existe uma venda, na realidade, durante o voo, de serviço de bordo, né? Então, se a pessoa quiser, ela quer lanchar, ela quer almoçar, ela quer jantar, essas refeições estão à disposição do passageiro mediante, na realidade, um pagamento. Nas companhias aéreas nacionais no Brasil, nós só temos classe econômica. Não existe, na realidade, uma classe superior. Então, a gente só tem classe econômica nos voos domésticos dentro do Brasil. Existem países onde existe, na realidade, classe econômica e classe executiva nos voos domésticos. Por exemplo, Portugal, por exemplo, a França. Mas no Brasil, não. Todos os voos domésticos são numa única classe, que é a classe econômica. Bom, essas foram algumas noções que eu trouxe para vocês hoje sobre transporte aéreo. Espero que vocês tenham gostado. Queria também dizer para vocês, só para terminar, desculpe, que a ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil, é que cuida do transporte aéreo no Brasil, dentro do Brasil, que estabelece, na realidade, normas específicas para o transporte aéreo no Brasil, não é? Então, tudo que diz respeito ao transporte aéreo dentro do Brasil é fixado pela ANAC,
Agência Nacional da Aviação Civil. Muito obrigado pela atenção. Espero que eu tenha, na realidade, trazido algumas informações para vocês. Um abraço e até amanhã. Muito obrigado. E lembro que daqui a pouco, às 10h30, nós temos nossa aula de francês. Muito obrigado. Um abraço.